Beleza. Um entregador que estava fazendo uma entrega teve o dedo arrancado, minha gente, decepado, ao tentar tirar fios soltos na rua com as mãos. Chama agora o nosso querido Thiago Silva, que traz mais detalhes desse caso. Olá, Thiago. Boa tarde, amigo. Oi, Alisson, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil, gente de Goiás. Imagine só, meu amigo, você de casa, você está trabalhando já tarde da noite, você está fazendo ali a entrega, para finalizar o seu trabalho da noite, ou quem sabe até começando ainda os trabalhos, debaixo de chuva, você se depara com a cena dessa aqui na avenida. Olha só, esses cabos estão, esse aqui de cima, né, normalmente eles já ficam desse jeito. O meu pai, o Alisson, que está lá em Rubiataba nos acompanhando, ele sempre chamava, né, quando a gente era mais novo, criança, que isso aqui é um aranzel. Eu não sei porquê, mas dá para entender que é um monte de fio amontoado e amarrado desse jeito aqui. Esse cabo que está amarrado nesse poste não estava dessa forma. Esse cabo estava na rua, nessa via, a rua Armando Godoy, já aqui na cidade de Jardim, foi onde aconteceu esse acidente. A gente está vendo aqui a avenida, os cabos ali também todos pendurados, então esse cabo estava solto. Aqui no chão a gente consegue ver ainda algumas marcas de sangue, né, do motoboy, o Ezequiel Ferreira, que teve o seu dedo decepado. Ele tentou desviar então desse fio, o dedo, né, que foi cortado, ele perdeu esse dedo e engarrachou aqui nesse, né, ficou preso nesse bolo de fio. A gente consegue ter aqui até um pouquinho de sangue no fio também, que foi onde cortado o dedo dele. E olha, você vê, nesse ponto aqui onde a moto ficou parada, o dedo veio parar aqui, ó, bem próximo a essa boca de lobo, a esse bueiro. Aqui mais uma marca de sangue do motoboy, o Ezequiel, que teve então aí o seu dedo decepado. Acabou tendo que fazer uma cirurgia, de fato teve que amputar o restante do dedo que ficou ali. Nós conversamos com ele e ele traz pra gente agora o sentimento de impotência que ele vivenciou aqui nesse local e ter que desviar desse fio que estava todo solto durante a entrega. Vamos ouvir. Cara, lamentável. Eu até me arrepio. Que é uma cena que eu ainda não tô acreditando. Pra mim, meu dedo só está machucado. Eu sinto meu dedo. E eu não tenho dedo. Eu tava na velocidade de 30 por hora. Se eu tivesse correndo mais um pouco, a 60 por hora, a 50 por hora, eu não seria nem se eu estaria aqui para estar dando essa entrevista, pois veio em direção no meu pescoço, no meu rosto, porque veio de frente. E não dava para ver a baixa luminosidade, não dava para enxergar nada. Tinha acabado de chover, tempo fechado, à noite. E quando eu vi, a minha reação foi colocar a mão na frente do meu rosto para me defender, o meu pescoço, o meu rosto. E aí os fios já estavam todos enrolados quando eu me deparei com eles. E eles foram se enrolando no meu braço, eu fui passando e o braço foi passando para trás e foi desenrolando quando eu senti um choque. E eu pensei que eu tinha tomado uma descarga elétrica. Mas quando eu olhei para minha mão, eu tinha percebido que eu não tinha mais o dedo. E foi onde que eu voltei para procurar o meu dedo, para correr para o hospital. Foi onde que eu fiz o vídeo, que eu acho que muitas das pessoas aí estavam vendo aí no Instagram, que repercutiu bastante. O meu dedo, eu coloquei meu dedo em cima da bag e liguei, né, pedindo socorro, ajuda, pois eu tinha perdido o meu dedo pro fio que acabou fraturando ele. E aí eu fui pro hospital para ver se eu conseguia ter o meu dedo de volta, porque é muito frustrante você sair para trabalhar e nem saber se você volta. Hoje eu voltei com um dedo a menos. E amanhã, será que eu vou trabalhar e vou voltar vivo? E aí alguns parceiros vieram até o local e cortaram os fios para que isso não possa acontecer com o próximo, porque é muito triste, cara, você voltar para casa sem um membro, que é importante. Pô, eu nunca mais vou ter esse dedo de volta no meu lugar. E ele tá me fazendo falta. Parece que eu tô sentindo uma dor que eu não tenho na ponta do dedo, mas eu não tenho a ponta do dedo mais. Eu sinto que eu tô querendo mexer o dedo, mas ele não mexe mais, porque ele não existe. Então é uma coisa bem frustrante.
Bem ruim mesmo. Pois é, agora para você que está em casa, para o Alisson que está no estúdio, para quem está nos acompanhando, se ouviu esse relato e achou ele forte, você imagina para nós que estávamos aqui agora há pouco conversando com o Ezequiel, que inclusive ia participar ao vivo com a gente, mas estava com muitas dores ali nas mãos, pediu para que a gente fizesse gravado e ele foi para casa. Agora esse não é um problema específico aqui dessa avenida da Armando de Godoy e nem específico aqui da Paralela, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também, mas enquanto a gente estava ouvindo o Ezequiel, eu estava observando do outro lado da rua, em outro poste, tem também fios por ali caídos. Lá no final da rua, onde começa já ali, bem próximo ao Shopping Cidade Jardim, muitos fios também caídos, ou seja, todos esses fios que são colocados trazem o risco para quem trafega nas ruas e também para quem está aqui, por exemplo, numa parada de ônibus como essa, porque o fio desse pode ceder e acabar atingindo também um passageiro de ônibus, um usuário do transporte público que está aqui aguardando o ônibus. Agora, para a gente entender um pouco melhor como tudo isso acontece, para a gente saber também que não é um problema só aqui da Armando de Godoy, mas é um problema recorrente também em Goiânia, está aqui ao meu lado o Ferrugem, que é presidente aí da Associação dos Motoboys aqui de Goiânia. O Ferrugem, você se deparam com esse tipo de situação todos os dias e mais uma vez o motoboy sai ferido devido a esses fios que são caídos aqui nas ruas. Sim, a gente que roda por Goiânia, a gente depara com isso, já virou cotidiano do nosso dia a dia. Tem que botar atenção no trânsito e botar atenção nesses fios que ficam pendurados aí. A gente chama atenção para o poder público sentar com essas empresas para que isso não volte a ocorrer. Hoje a gente se deparou com um entregador que teve o dedo decepado. Já imaginou se Deus livre e guarde? Ele tem a vida ceifada por um fio de energia e sabendo que a gente consegue conscientizar as empresas, o poder público, para isso não acontecer, poderia estar uma família chorando hoje pela morte de um entregador que estava em pleno exercício da sua profissão e teve o dedo completamente dilacerado. E sem o respaldo do poder público para que isso não volte a acontecer das empresas. Para a gente encerrar, as empresas aí que trabalham com essas entregas de aplicativo, elas têm algum tipo de direito, seguro que resguarda vocês motoboys? Existe alguma coisa desse sentido, até mesmo para garantir aí o período de recuperação do Ezequiel? Sim, a empresa que ele estava trabalhando, prestando serviço, né, o iFood, ele conta com seguro, com teto até 120 mil reais, dependendo da lesão. Então, aí nos próximos 60, 90 dias, com certeza ele vai ter acesso a esse seguro. Isso depois de muita luta de vocês, de muita manifestação também, né? Sim, isso aí foi uma conquista da categoria de nível nacional através das manifestações, das paralisações que a gente sempre faz. Eu sempre falo, é um transtorno do bem que a gente visa procurar melhores condições de trabalho para esses profissionais. Ferrugem, obrigado mais uma vez. Pois é, Alisson, essa é a situação que a gente encontra aqui na Armando de Godoy, mas como o Ferrugem adiantou pra gente, isso acontece também em outras regiões, também em outras avenidas aqui da capital e também da região metropolitana. Como nós vimos, né, esse fio aqui todo solto, estava no meio da rua e acabou aí vitimando um motoboy que poderia ter perdido a vida. Dos males, o menor foi um dedo que ele perdeu, mas a gente viu que o relato dele é emocionante. Ele agora, como eu fico sem meu dedo, eu saio para trabalhar e volto sem o dedo. Amanhã eu saio para trabalhar, posso voltar sem a minha vida. É uma situação que instiga bastante a gente, né, Alisson? É isso mesmo, amigo. Ô, Thiago, obrigado por enquanto pelas informações aí. Daqui a pouquinho você retorna com outros assuntos. Agradecer o Ferrugem também, que é o presidente da Associação dos Motoboys. Eu queria pedir pro Pigmeu aí, ele mostrar no poste mais uma vez lá, aquele emaranhado todo de fios no poste. O assunto é bom, minha gente. Eu quero conversar com o povo agora no Brasil, gente, porque esse assunto é muito bom. Orienta, por gentileza, lá o nosso Pigmeu a mostrar no poste. Vamos lá. Ó, aqui comigo, minha gente. Dá um zoom lá e mostra. Olha o tanto de fio. Vamos contar aí. 1, 2, 3. Perdi a conta já. Não tem como. Tem como. São uns 200, 300 fios aí nesse emaranhado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabia, minha gente, sabia que tem fio aí, meu amigo Clênio, tem fio nesse poste aí, eu te garanto, de empresa de TV a cabo da década de 90, que não foi tirado? Um dos grandes desafios aqui no Brasil, minha gente, um dos grandes desafios para o gestor público, para quem administra uma capital como Goiânia, e qualquer cidade, quando se fala de desenvolvimento e planejamento urbano, é acabar com essa bagunça aí, ó, aí de trás aí, ó, acabar com essa bagunça, né? 300 fios nos postes, já começa por aí.
Esse caso específico do motoboy pode ter sido que, por conta de uma ventania, por conta de uma chuva forte, tenha rompido ali um pedaço dos fios, caído e ficou naquela altura ali onde ele passava e acabou acontecendo ali o acidente em que ele perdeu um dedo, né? Pode ser. Mas, minha gente, olha aí o que o nosso pigmeu, o Wellington Santos, está mostrando. Só nessa rede entre um poste e outro, né, se ele der um zoom, se ele conseguir aproximar mais a imagem ainda, a gente vai ver que tem pelo menos, pessoal, uns 50 fios. Aí, tem empresa que desde a década de 90 tem fio aí e que não tirou, ou seja, que não cumpriu algo que é contratual, inclusive, em relação ao serviço público. Equatorial, Enel, TIM, Oi, Vivo, todas elas, né? Desde a antiga Brasil Telecom, que virou Oi um pouco depois, como privatizou. Todas, infelizmente, de uma manda caducando, se omitem em relação aqui. Isso aqui, ó, é contratual. Pode colocar para poder ganhar dinheiro, mas tem que tirar depois. E aí esse excesso de fios já gerou tragédia em todo o Brasil, minha gente, né? Em todo o Brasil. Dia de ventania, cai, rompe e as tragédias acontecem. Em relação ao motoboy de hoje, que perdeu o dedo, graças a Deus, pelo menos vai receber o seguro, uma indenização aí por parte da plataforma de aplicativo. Né? Achei bacana a atitude dele, dizendo que poderia ter sido pior. Eu não sei se ele está em casa agora acompanhando aqui o Brasil Urgente, mas eu queria dar um depoimento agora, especificamente para ele, de alguém que já se acidentou também e perdeu parte do dedo. Amigo, poderia ser pior, né? Eu posso falar para você também. Eu tenho aqui a ponta do meu dedo decepada numa serraria quando eu era criança, com 15 anos. Poderia ser pior, poderia ser a mão, poderia ser o braço. Graças a Deus, você está vivo, forte, um jovem bonito, competente, aí, um guerreiro que eu tenho certeza que vai dar a volta por cima. Agora, o que puder fazer para poder buscar uma indenização aí, amigo, vai para cima, porque muitas vezes a omissão de uns gera tragédia na vida dos outros.